Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer as atividades 1 e 2 do nosso roteiro pedagógico, tá bom? Então vamos para as atividades? E para a nossa atividade número 1 do nosso roteiro pedagógico, quinto ano, nós vamos realizar a leitura de um texto, né? E esse texto chama Ícaro. E qual que é o gênero textual do texto que nós vamos ler? É um mito. E o que são os mitos? Os mitos, quinto anos, são narrativas utilizadas pelos povos gregos antigos para explicar os fatos da realidade e fenômenos da natureza que não se eram compreendido a origem, né? E esses mitos, por ser uma explicação de algo que não se sabiam ao certo a origem, os mitos utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses, semideuses, heróis, tá? E todos esses personagens são fictícios, certo? E os mitos, um dos objetivos dos mitos é explicar fatos que a ciência não tinha conseguido explicar ainda. É o que a prof falou para vocês. Coisas que ainda não se sabiam a origem, esses povos gregos escreviam um mito sobre a origem daquilo, que eles não sabiam ainda cientificamente a origem, tá? E os mitos também têm a função de nos ensinar algo, certo? E particularmente, o texto que nós vamos ler, a história de Ícaro, é um dos meus mitos favoritos. Certo? Então vamos lá? Atividade de língua portuguesa número 1. Leia o texto abaixo e responda as questões. Ícaro. Ícaro era filho de Dédalo, o genial arquiteto e inventor que trabalhava para o rei Minos, na ilha de Creta. Foi Dédalo quem projetou o labirinto onde vivia o temível Minotauro, e foi também ele quem ensinou a princesa Ariadne como ajudar Teseu a entrar e sair do labirinto sem se perder em seus corredores. Depois que Teseu derrotou o Minotauro, Dédalo foi preso no labirinto, junto com seu filho Ícaro. Para conseguirem fugir, ele teve uma ideia de construir asas feitas com penas de gaivotas coladas com cera de abelhas. E, como era um grande inventor, suas asas realmente funcionaram e os dois saíram voando do labirinto e fugiram de Creta. Porém, ao sentir-se livre como um pássaro, voando pelos céus, Ícaro pensou que era tão poderoso quanto um deus e voou cada vez mais alto, sem ouvir os conselhos de seu pai, que alertava para o perigo de um voo tão ousado. O castigo pela ousadia não demorou. Pouco a pouco, o calor do sol foi derretendo a cera e descolando as penas, desfazendo as asas. Sem poder ajudar o filho, Dédalo assistiu horrorizado enquanto Ícaro despencava das alturas até cair no mar Egeu, onde acabou se afogando. Olha só que tragédia, né, quinto ano? Mas por que tudo isso aconteceu? Porque Ícaro foi desobediente ao pai, né? Porque qual que era a intenção deles construírem essas asas de penas de gaivota coladas com cera de abelha? Era só para eles conseguirem sair do labirinto e depois pousarem e pronto, né? Mas Ícaro tinha um grande sonho também, que era chegar próximo ao sol. E como as asas eram construídas com penas de gaivotas e coladas com cera de abelha, quanto mais alto Ícaro subia, mais próximo do sol ele chegava, né? E o que acontece quando a gente esquenta a cera? Ela derrete, não é? E foi o que aconteceu. As asas, como eram coladas com cera de abelha, a cera foi derretendo, as penas foram descolando e Ícaro, por final,
acabou caindo no mar Egeu e se afogando, né? Mas lembra que a prof falou que um dos objetivos do mito é ensinar algo pra gente? E o que esse mito nos ensina? O que vocês acham? E quais outras características do mito que vocês encontram, que a prof falou no início? Vocês viram que tem seres fictícios, minotauro. O que é o minotauro? Pesquisem aí, vejam o que é minotauro. Minotauro tem a cabeça de um touro e o corpo humano. Então, são animais que não existem, fictícios, personagens fictícios. Então, aparece aí deuses, Teseu, deuses, semideuses, tá? Então, tudo isso a gente encontra num mito, ok? Então, vamos para as nossas questões? Então, vamos lá. A letra A. O tema principal do texto é sobre a aviação, sobre Minotauro, a história de Dédalo ou a história de Ícaro. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão assinalar no roteiro pedagógico de vocês a opção que vocês acham que é a correta, tá bom? Letra B. Ao não ouvir os conselhos e alertas de seu pai, podemos concluir que Ícaro foi corajoso, covarde, obediente ou desobediente? A prof já deu uma dica para vocês, hein? Então, o que Ícaro foi? Então, aí vocês também vão assinalar a questão que vocês julgarem correta, ok? Vamos para a letra C. Releia o texto e comente qual foi o resultado da teimosia de Ícaro. O que aconteceu com Ícaro? Qual que foi o resultado da teimosia dele? Então, nas linhas deixadas no roteiro pedagógico, vocês podem escrever, tá bom? Voltem ao texto, releia, veja o que aconteceu com Ícaro e anotem o resultado da teimosia dele, tá bom? Nas linhas deixadas no roteiro. Letra D. No trecho, foi Dédalo quem projetou o labirinto onde vivia o terrível Minotauro. Podemos dizer que a expressão em destaque caracteriza Ícaro, Dédalo, Minotauro ou labirinto? Prof, mas qual que é a expressão em destaque? Vamos olhar na pergunta novamente, ó. A expressão em destaque é terrível. Vejam que está em negrito, né? E a quem se refere esse terrível? Então, assinalem a opção que vocês acharem correta, ok? Atividade de língua portuguesa número 2. Leia as histórias em quadrinhos e responda as perguntas. Então, vamos lá, quinto ano, vamos ler as histórias em quadrinhos aqui, ó. Vamos ler essa primeira. Uma coisa que me irrita é gente querendo conversar enquanto eu estou assistindo TV. Eu perco toda a concentração no programa que estou vendo. É uma tremenda falta de educação. Você não acha? Acho. Nossa, o filme acabou que eu nem vi. Vamos para as perguntinhas agora, quinto ano. Letra A. Observe e indique a alternativa que mostra o sentido adequado da palavra enquanto a partir da fala do personagem no primeiro quadrinho. Vamos voltar lá no primeiro quadrinho, ó. Diz assim: uma coisa que me irrita é gente querendo conversar enquanto eu estou assistindo a TV. Esse enquanto, quinto ano, dá a ideia do quê? Aqui é um advérbio. Dá a ideia do quê? De dúvida, de tempo, lugar ou afirmação. Aí vocês vão assinalar a alternativa que vocês considerarem a correta, tá bom? Pensem um pouquinho, enquanto a palavra. Voltem no primeiro quadrinho, leiam de novo, tá bom? E respondam. Então, vamos para a letra B.
Analisando os 3 primeiros quadros, observamos que o homem fala e a mulher apenas escuta. A mulher fala e o homem apenas escuta. Então, olhem novamente os 3 primeiros quadrinhos. Vamos para a letra C. Analise no último quadro a expressão do rosto da mulher e a resposta em vermelho no balão e comente o que você entendeu. No caso aqui, a resposta em vermelho seria a palavra acho, tá bom? Voltem lá no último quadro, olhem a expressão da mulher, tá? E comente o que você entendeu desse quadrinho, como que tá essa mulher, tá bom? E por último, a letra D. Vamos lá para a letra D. Leia a HQ. O que é a HQ mesmo, quinto ano? Quando está assim abreviado HQ, o que significa mesmo? É história em quadrinho, não é? Para quem falou história em quadrinho, acertou, isso mesmo. Então vamos lá para a história em quadrinho. Só falta encaixar esse parafuso. Filho, vai buscar a porca. No segundo quadrinho. Vamos, Rosinha, é só por um instante. A palavra porca usada teve significados diferentes para pai e filho. Qual o sentido correto para essa história em quadrinho? Animal fêmea de porco, peça usada com parafusos, expressão de dificuldade, refere-se à sujeira. Então, qual porca que o pai pediu para o filho? Quinto ano. Pensem um pouquinho e responda, tá bom? Então, essas são as atividades 1 e 2 do nosso roteiro pedagógico, tá? Aí é a atividade de hoje, então façam, se for preciso, leiam novamente os textos, façam com cuidado, tá bom? E qualquer dúvida, vocês podem nos chamar, tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima aula.